Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 12º episódio do podcast Ou Vai ou Voa da Conquer Business School. Um podcast que reúne aqui os melhores profissionais do mercado para te trazer atualizações sobre o que está acontecendo no mundo dos negócios. E a Conquer ela existe para isso, para reunir comportamentos, padrões, atitudes dos profissionais que estão despontando no mercado, das empresas que estão despontando no mercado, para que você possa ter mais aprendizado, gerar mais insights e poder trabalhar aí na sua carreira profissional, na sua jornada profissional. E hoje eu estou com um convidado muito especial aqui para falar sobre um tema que é importante no mundo dos negócios, que é a inovação e propósito. O case da Dengo e como a Dengo revolucionou o mercado brasileiro de chocolate. E ninguém, nada mais, nada menos que o Estevam Sartorelli, que é cofundador e co-CEO da Dengo, para contar essa história para a gente e para trazer aqui insights e aprendizados para a gente sobre inovação e propósito. Estevam, seja muito bem-vindo. Olá, Gil. Prazer estar com você. Um prazer estar com os que nos assistem. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço de você estar aqui com o seu tempo para a gente poder falar sobre esse projeto e falar sobre esse negócio e trazer aqui aprendizados para os nossos alunos, né, para os nossos ouvintes, para quem está vendo e ouvindo a gente. Antes da gente começar, eu vou trazer aqui o currículo do Estevam. O Estevam, ele tem mais de 12 anos de experiência em empresas de bens de consumo, como Faber-Castell, Siemens e Natura Cosméticos. Ele é formado em engenharia de produção e é apaixonado por cacau, por café, por chocolate e por negócios de impacto e gente. Não é verdade, Estevam? Opa, tudo isso é muito apaixonante, eu posso dizer que vicia. Maravilha. Estevam, então para a gente começar aqui aquecendo os motores, né, para falar de inovação e propósito, eu quero primeiro que você conte para a gente como é que surgiu a Dengo. A Dengo nasce em 2017 como um negócio de impacto social na cadeia cacau-chocolate. O primeiro e principal objetivo de surgimento da Dengo é gerar renda decente para pequenos e médios produtores de cacau no sul da Bahia, no Brasil. E por que isso é importante? Isso é importante porque o produtor de cacau, ao longo das décadas, ele foi perdendo participação ou valor agregado no seu produto. Praticamente a commodity cacau ela não tem uma agregação, um aumento substancial de preço nas últimas décadas, quiçá acima de inflação. E nós sabemos que não existe ou existirá chocolate sustentável se não existir cacau sustentável. E não vai existir cacau sustentável se não existir renda de produtores digna, decente e que permita a ele e os seus não só manter-se na propriedade, manter-se na terra, mas promover uma vida decente para todos os seus filhos, familiares. E, Estevam, como é que surgiu essa ideia? Você já trabalhava com isso antes, né? Conta um pouco da sua história, assim, do porquê a Dengo surgiu e o porquê desse propósito, né? Você já trabalhava com isso antes? Não, de longe. Sempre fui profissional em bens de consumo, mas a história da Dengo ela começa há pelo menos uma década antes, talvez. Não na nomenclatura Dengo, mas como talvez visão de mundo e desejo e ambição de legado, sem dúvida. Meu sócio e cofundador da marca, Guilherme Leal, em meados de 2005 ele chega na região sul-baiana e pouco tempo ali presente ele percebe que o capital natural, rico, existente na região, pela sua beleza natural, pelas costas do cacau que ali possui na região, entre Itacaré, Ilhéus, todo o eixo sul da Bahia, ele infelizmente ele não se transforma, não se reverte em riqueza e desenvolvimento para as pessoas que vivem na região. E como bom líder empresarial e pessoa preocupada com o entorno, Guilherme começou a estruturar iniciativas e fazer parte de movimentos de um projeto de desenvolvimento territorial no sul Bahia. Anos depois apenas que eu me juntei a esse processo, eu começo a fazer parte desse processo em meados de 2015, quando convidado pelo Instituto Arapiaú, que é um instituto do Guilherme, cujo primeiro projeto é o Projeto Bahia, que é esse projeto de desenvolvimento territorial que eu mencionei para você. Nesse projeto, ele tinha como objetivo propor uma teoria da mudança para a cadeia cacaueira
visando uma cadeia mais justa, solidária e sustentável. E fruto desse namoro e paixão por esse projeto, que depois de alguns meses, com avanços e alguns retrocessos, formatamos o que viria a ser a Dengo Chocolates em 2017. Maravilha. E imagino, Estevão, que vocês devem ter passado por vários desafios aí, né? Para a Dengo surgir, para vocês trabalharem com toda essa cadeia e com um propósito muito forte, né? Eu trouxe uma pesquisa aqui para apimentar um pouco a nossa conversa. A PwC ela fez uma pesquisa com mais de 1.500 funcionários em 39 indústrias dos Estados Unidos e ela descobriu, por meio dessa pesquisa, que os líderes que dão importância só para o valor de mercado, eles estão perdendo a chance de gerar lucro para a empresa, porque eles não dão significado para os colaboradores, não dão significado da empresa existir. Você acredita nisso? Eu acho que a Dengo ela é muito fundada nisso, né? Não é só valor de mercado, mas o propósito por trás é muito grande para fazer com que vocês tirassem esse projeto do papel, né? Sem dúvida que acreditamos. É inegável que valor de mercado é importante, mas nós, do que valor para o mercado, valor apenas para o acionista, um dos princípios que acreditamos como pessoas de negócio é que os negócios eles existem para gerar valor para todos. Aquela visão da palavra em inglês, né, dos stakeholders, o engajamento de multi-stakeholders. Hoje, um novo contrato social que se coloca às organizações, ela tem uma obrigação de cuidar um dos outros, cuidar de si, cuidar da sociedade. Inclusive assumindo papéis que há algumas décadas eram atribuídos apenas como um papel de Estado. Quando nós falamos, por exemplo, que viemos para gerar melhores condições de vida para que pessoas possam viver bem em suas terras, poderíamos simplesmente, né, nos esquivar e dizer que isso é um papel do Estado, endereçar renda digna para as pessoas. E hoje nós sabemos que, globalmente falando, né, mais da metade das grandes organizações já não são mais estados nacionais, são grandes organizações. As organizações têm um papel-chave nessa transição. E nós acreditamos há muito que os negócios são agentes-chave na transição socioambiental que o mundo nos demanda. As empresas, por suas escolhas, pelos seus modelos de produção, pelos seus modelos produtivos, eles podem pautar impacto positivo ou negativo. Perfeito. Então, saúde, o que você está trazendo aqui para a gente é muito importante. Saúde financeira depende de propósito também. A economia é pautada nisso. É inegociável, sem dúvida. Quando a gente fala de ESG, ou sustentabilidade empresarial, é colocar uma paridade de importância ao elemento econômico, social e ambiental. Isso não torna a boa gestão ou a gestão de alta performance menor. Não é diminuir a importância de uma boa gestão financeira. É só reconhecer que valorização de pessoas e respeito ao planeta têm igual importância. Não são temáticas ou pilares menores do negócio. Até eu ouso dizer que na discussão crescente sobre sustentabilidade empresarial, diminuída na sopa de letrinhas ESG, e que sou, sem dúvida, uma das pessoas participantes desse movimento e que procuro, sem dúvida, disseminar na organização e fora dela a sua importância, ocasionalmente, para aqueles que desconhecem as práticas ou o tema, mais gera, às vezes, uma aversão ou distanciamento por optar por ignorar o tema do que uma transição ou destrava para um engajamento. Então, acredito que é fundamental hoje nas organizações nós desmistificarmos o que é a sustentabilidade empresarial. Sustentabilidade é simples. Eu tenho dito isso muito. Não é uma discussão de fácil ou difícil. O difícil ninguém quer fazer. O simples já foi feito. E talvez de tanta simplicidade, e o fácil já foi feito. O que nós precisamos agora é fazer as melhores escolhas. E as melhores escolhas muitas das vezes estão relacionadas ao simples. Só que isso não é óbvio. Isso às vezes é o mais difícil. Provavelmente já aconteceu com vários daqueles que nos escutam, de perceber, poxa, nunca achei que era tão fácil assim ou tão simples assim.
Então, não é de fato uma discussão de fácil ou difícil. Sem dúvida é uma discussão. É o melhor para o negócio? Estevam, a gente escuta muito assim que às vezes quando a gente fala que a empresa ela precisa ter um propósito, né? É o que a gente está falando aqui. É um propósito só para encher um protocolo, pro forma, que propósito não dá lucro, né? Um negócio que gera impacto social, como a Dengo, é autossustentável, que é o que a gente vem falando aqui, né? Sim, gera lucro. Negócios que geram impacto social devem gerar lucro. Como é que você vê essa relação entre lucro e impacto social? Obrigatoriamente precisam gerar lucro. Não dá para ser sustentável se você não é economicamente viável. Sem dúvida, começar um negócio, empreender do zero ao desenvolvimento do negócio até o atingimento de sua maturidade, levam-se anos. Alguns negócios às vezes levam décadas, né? Nós completamos há poucos, vamos completar, melhor dizendo, neste mês, 6 anos de operação. E esse ano é o ano que a gente considera o primeiro ano de lucratividade no consolidado, muito embora nas partes já o possuímos. É obrigação de um negócio sustentável ser economicamente viável, ser lucrativo. Se o negócio não é lucrativo, ele não é negócio. Eu ouso dizer e costumo dizer que a frase negócio de impacto social, a palavra negócio, ela não vem como a primeira da frase por mero acaso. É um pré-requisito para você ser um negócio. E ser um negócio de impacto social, gerar lucro. O lucro ele é fundamental para a perenidade dos negócios. Ele é o oxigênio das organizações. É ele que vai permitir nós continuarmos crescendo, desenvolvendo, gerando empregos, ampliando impactos. Mas reconhecemos que lucro por lucro apenas não traz significado, assim como respirar por respirar não dá sentido à vida, mas é fundamental respirar para viver. E reconhecer essa relação de que lucro é fundamental para o negócio, mas não suficiente, tem uma importância tamanha numa liderança e numa organização consciente. E, Estevão, a gente falando de negócio, né, e falando sobre essa questão da relação do propósito com o negócio, agora eu quero trazer inovação para o meio de tudo isso. A Dengo, ela se destacou no mercado pelo produto e pela forma como trabalha com a sua cadeia, né, com os stakeholders que a gente estava comentando aqui. O que você considera que é a inovação da Dengo? O que tem esse chocolate que é diferente dos outros chocolates que a gente vê por aí, né? De commodity. Conta um pouquinho das características e como é que você consegue fazer essa relação direta entre inovação e propósito dentro da Dengo. Porque eu sei que existe, a gente já conversou sobre isso, eu, inclusive sou fã da Dengo, né? Conta um pouquinho pra gente, pra quem tá nos vendo e nos ouvindo. Acredito que nós temos um conjunto de inovações que, combinadas de uma forma coerente, fazem a diferença. Existe uma diferença entre uma invenção, uma ideia, e a inovação. Meramente fazer diferente não é uma inovação. Essa diferença, ou esse fazer diferente, ele tem que gerar valor para o consumidor ou para os stakeholders. Se não houver essa percepção de valor, isso não é uma inovação de fato. A inovação requer essa agregação de valor, essa percepção de valor. Inovar é fácil? Não, é um pensar diferente. Mas pensar diferente é gostoso, tá? E pensar diferente, então, no universo da categoria cacau chocolate, talvez seja duplamente gostoso, se não mais gostoso. E não fizemos uma inovação per se. O negócio de impacto social que somos e a marca de chocolate que representamos, ela é fruto de um conjunto de inovações menores, complementares e coerentes. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, né? Na perspectiva do social, nós inovamos por remunerar melhor o produtor de cacau. Inovamos por diversificar as fontes de receita desses, por fazer com que as frutas, castanhas que essas propriedades ou outras possam oferecer sejam adicionadas ao chocolate. Numa perspectiva de consumidor,
Nós inovamos, em parte, por fazer de novo o velho. Talvez alguns de vocês já ouviram aquela máxima que inovar é fazer o velho novamente, né? Exemplo disso é o a granel. O a granel é algo que gerações anteriores já adotaram em maior uso, em maior finalidade. E isso se perdeu nos últimos anos. E essa inovação do a granel faz com que hoje 1/3 das vendas de chocolate da Dengo já sejam na opção a granel, por peso. Isso é ótimo, por quê? Porque o melhor resíduo para o planeta é aquele que não é gerado. A gente inova também por procurar que nossas formulações, elas não só tenham sabores incríveis, mas combinem isso à saudabilidade. É fundamental nós termos hoje menor açúcar nas formulações. Isso combinado a um chocolate que não tem nada de gordura hidrogenada, sem aromatizantes, sem conservantes. A gente acredita que a comida de verdade, ela vem da cozinha, não do laboratório. São essas escolhas que fizemos e que, combinadas sobre uma terceira perspectiva ainda, que é de cadeia agrícola, pautada em que 100% dos nossos frutos ou do cacau que recebemos, ele advém de sistemas agroflorestais, o principal deles, a cabruca. Isso é um modelo belíssimo de respeito à natureza, porque a cabruca nada mais é do que um sistema agroflorestal no qual nós plantamos os pés de cacau debaixo da sombra da Mata Atlântica. Isso é rico e belo porque, ao mesmo tempo que você gera renda para quem possui a terra, você mantém a floresta de pé. Essas e outras escolhas, maiores ou menores, combinadas de uma forma inteligente, que dão essa unidade à nossa proposta de valor, fazem, apesar de ser uma categoria que tem muitas marcas, muitos negócios e que tem de fato uma dificuldade de diferenciação entre si, faz com que nos últimos anos a gente tenha conseguido ter êxito de ser percebido como diferente. E inovar, fazer diferente, tem que de fato levar à percepção do diferente. E é nas pequenas coisas e são nos detalhes que o cliente, o consumidor, percebe a sua diferença. Ele precisa perceber na forma que você recebe, na forma da experiência que a sua loja o proporciona, na forma que os seus colaboradores e colaboradoras abordam no momento do consumo, da degustação, da jornada de compra. Até mesmo quando falhamos, a forma que a gente reage aos erros que causamos demonstra muito de quem somos e da forma inovadora que a gente procura. Mas isso é super responsabilidade de um negócio que tem Dengo no nome. Dengo, que vem de uma língua africana já morta, ela tem um significado que nada mais é do que afeto, amor e cuidado. A gente reconhece que o mundo precisa de mais afeto, o mundo precisa de mais cuidado. E esse cuidado levado sobre essa visão de um capitalismo mais consciente, que é plural e que procura cuidar de todos, não adianta nós cuidarmos do produtor nos esquivando do trato aos nossos colaboradores. Não adianta a gente cuidar dos nossos clientes nos esquivando das nossas responsabilidades perante o governo ou outras entidades de terceiro setor. É fundamental a gente reconhecer esse papel que a liderança e a governança moderna requerem, essa liderança servil que está a favor de cuidar de todos. E os negócios conscientes, os negócios de impacto social, eles têm na sua intencionalidade, no centro do que fazem, o cuidado, a intenção de fazer diferença na vida das pessoas e na vida do planeta. Estevão, essa tem que ser uma característica do líder, que é esse líder servidor, né, que vai colocar isso tudo para acontecer e que precisa inspirar todo um time, que eu tenho certeza que você tem. Quero já falar sobre como você trabalha com o seu time, mas tem que ter um time que você vai inspirar para poder fazer tudo isso acontecer, né? Eu estava ouvindo você falar e tirei alguns insights aqui, né? Além de ser essa liderança servidora, para você poder ter esse porquê e conseguir enfrentar qualquer como, né? Começando pelo porquê que você consegue identificar quais vão ser os processos para isso, quais vão ser as ações inovadoras que você vai fazer para isso no mercado, né? Como é que o lucro vai ser gerado e tudo mais. A partir desse porquê,
a cultura que você vai estabelecer para que as pessoas possam trabalhar junto com você, para que você saiba quem vão ser os stakeholders, né? Quem vão ser as pessoas que vão trabalhar junto contigo para tirar o projeto do papel, faz a diferença, né? Então, cultura está intrinsecamente ligada a propósito, e a inovação, que não é inventar a roda, como você trouxe aqui, ela precisa seguir, gerar esse valor, e a cultura está em volta de tudo isso, né? Então, a pergunta que eu tenho para te fazer é, com os stakeholders que você tem hoje e com o time que você tem hoje da Dengo, como é que você trabalha esses aspectos de cultura e essa liderança servidora para esse time junto contigo e fazer acontecer no dia a dia? Uma das máximas bem conhecidas é que a cultura come a estratégia no café da manhã, não é verdade? E de fato é. E a cultura, que é esse conjunto de práticas, comportamentos, valores que o negócio tem, é fundamental. Ele é o estado de arte do negócio, é ele que mostra o grau de energia. É um desafio tamanho você ter uma cultura consciente e que influencia as pessoas para uma transição socioambiental. E sabemos os porquês, né? Nós vemos hoje quão baixo é o grau de engajamento dos colaboradores nas organizações. Somado a isso, nós temos processos de crescimento exponencial e rápido. Então, temos colaboradores que se juntam a nós com pouquíssimos meses de casa na base de colaboradores. Nós temos pouquíssimos colaboradores hoje com mais de 3 ou 4 anos de casa. Não porque esses saíram, mas é que chegaram muitos novos. E a cultura, ela não é algo estática. Ela é permeável e ela é adaptável e em constante evolução. E nós precisamos continuamente observar essa evolução na cultura. Sem dúvida, ao longo desses 6 anos de negócio, nós tivemos evoluções positivas e outras que nos preocupam. Esse momento mesmo é um deles. A gente tem algumas preocupações ligadas a reconhecimento, ligadas à visão de futuro e desenvolvimento, que são importantes para o momento do negócio. Muito embora tenhamos um conjunto de outros elementos de cultura que nos fazem especiais, reconhecidos como uma empresa humanizada, como uma empresa B, como uma empresa que tem preocupação com o sistema na qual ela está inserido, com as pessoas e procura, na medida do possível, valorizá-las ao máximo. Mas acredito muito, somado a isso, que culturas são pequenos gestos. A atitude, a forma que a liderança se porta e trata os desafios do dia a dia são fortalecedores ou fragilizadores da cultura organizacional. É tão complexo e tão simples assim. E nós somos seres humanos que temos dificuldades, temos preocupações, temos ansiedades. Manter esse equilíbrio nesse mundo cada vez mais incerto e que nos tende a levar para polos, não é fácil. Então, uma liderança hoje precisa ser compassiva, razoável, procurar ver o que está na entrelinha, entender o que está por trás daquilo. Mas o propósito tem uma importância central nisso. Empresas com culturas fortes, muitas delas são o que são porque têm propósitos e porquês muito fortes. Dificilmente você encontra uma organização com uma cultura forte, uma cultura de pró-performance, uma cultura de crescimento, que ela não tenha clareza do seu propósito. Isso é estratégia de negócio, né? A gente estava falando aqui que o negócio, né? Você estava contando para a gente, né, Estevam, que propósito não existe sem ter um negócio por trás e o negócio não existe sem o propósito, né? Acho que é uma via de mão dupla aqui. Muito embora existem vários negócios que desconhecem os seus propósitos ou não os têm. E o que eu digo e reforço é que marcas e negócios que não têm propósito, que não têm causas comuns aos anseios da sociedade, elas talvez não percebam, mas elas já estão sendo fragilizadas frente aos anseios do consumidor moderno, da nova geração de consumidores. As marcas e os negócios precisam e devem
existir para servir a sociedade, não para serem servidas ou servirem unicamente ao capital financeiro. Te ouvindo falar, né, a Conquer, ela nasceu há 7 anos atrás e com um propósito muito forte. Eu acredito que é isso que dá foco e atenção para as ações que a gente faz ano a ano, né? E pensando nisso, né, atingimos aí quase 5 milhões de alunos com a mesma missão que a gente tem desde lá de 2016, que é formar os profissionais que fazem a diferença no país. Então, qualquer produto novo que a gente vai lançar, qualquer ação nova que a gente vai fazer, tem esse porquê por trás, né? E todo o nosso time que vai trabalhar para que isso seja lançado, a gente, final de 2021 para começo de 2022, a gente lançou uma inovação no mercado que foi a pós-graduação da Conquer, né? Que vem na contramão das pós-graduações de ensino superior das instituições de ensino superior no Brasil. E isso só foi possível pensando, né, em habilidade, diploma, escolha os dois aqui no Brasil. A gente sabe que no mercado brasileiro uma pós-graduação ela pode aumentar em até mais de 200%, né, a chance de você ter maior remuneração, de você ter uma promoção. Foi por conta disso que o nosso time, entendendo o propósito, trouxe essa inovação para o mercado e que aí a gente está com mais de 10 mil alunos aí juntos, estudando com a gente, fazendo pós-graduação no ambiente de negócios, né? Então, com certeza, assim, concordo muito com o que você coloca aqui. Propósito dá foco e te fortifica enquanto empresa, né? Para que você possa fazer com que o negócio gere resultado, gere lucro e assim por diante, né? Sem dúvida. E ainda acho, Gil, que um dos maiores desafios que as organizações têm é ter clareza do seu propósito, dos seus propósitos. Porque não necessariamente você precisa existir para um só objetivo ou um só propósito, né? Confunde-se ainda muito propósito com essência. A essência é o que somos, os nossos valores, o que fazemos. O propósito é o porquê fazemos o que fazemos e por que existimos. E confunde-se muito isso ainda, às vezes interpretando-se como um tagline de uma campanha, e não é. Um propósito ele tem que talvez responder uns 3 porquês. E no âmago, na essência, às vezes de um fundador, de uma outra liderança, ou na primeira geração do negócio, é que muitas das vezes você vai descobrir o porquê o negócio veio existir. E mesmo que ele não tenha um propósito de nascença, você pode abraçar. Nunca é tarde demais para você abraçar um propósito para a sua organização. Se você não o possui, por exemplo, uma das sugestões que eu deixo é familiarize-se com os objetivos do desenvolvimento sustentável e da pauta da Ambição 2030. Bom, Estevam, para quem quer fazer diferente, você deu a dica aqui, né, para quem está buscando esse propósito, para quem quer fazer diferente, né, causar esse impacto social, assim como a Dengo vem causando. Qual outra dica que você traz para a gente aqui? Eu acho que não é uma dica, eu acho que são dicas. Requer-se coragem e ousadia, é fundamental. É a coragem e ousadia que faz-nos seguir à frente apesar das incertezas. Não espere ter todas as convicções para empreender. Se você esperar, você vai perder a janela de oportunidades. Outro ponto é, nunca subestime a gestão clássica. Por mais que possamos pensar diferente e fazer diferente, não abomine, não negue o conjunto do toolkit de boas práticas do que temos consolidado com a gestão de alta performance. Acho que uma terceira dica também é a importância de a gente exercitar uma dualidade de paixão e racionalidade. Ao mesmo tempo que a gente tem que dar vazão à nossa intuição, é importante a gente descansar as ideias e colocá-las em xeque. Porque o empreendedor que consegue fazer a diferença para o seu negócio e para o planeta e para a sociedade na qual ele se envolve, é fundamental ele desenvolver essa capacidade ambidestra. Ao mesmo tempo que isso me empolga, o que me leva a crer que essa ideia merece o meu tempo, o meu investimento e a minha energia. Para a gente continuar esse papo aqui, eu vou para o próximo quadro nosso, que é o bate-bola. Eu vou falar algumas frases aqui para você, e aí eu vou falar a frase e vou pedir para você completar, para já deixar mais alguns insights para o pessoal que está nos assistindo, que está nos vendo, combinado? Combinado. Então vamos lá para a primeira pergunta, para a primeira frase do nosso bate-bola, que é o seguinte:
Para encontrar seu propósito é necessário olhar para dentro. Conciliar inovação e propósito é Possível. para realmente criar impacto nas pessoas e comunidades no seu redor. Um produto ou um serviço precisa de Valorização de pessoas. E inovar por inovar é fácil. O desafio em criar inovação com propósito está em quê? Ótima pergunta, né? O desafio de criar inovação com propósito é fazer aquilo que faz diferença na vida das pessoas. Maravilha. E a sensação de rodar um projeto inovador e de impacto social é? Gratificante. Empreender no Brasil não é um feito fácil. Talvez vários aqui que nos assistem sabem bem como já empreendedores ou que pensam em empreender. Certa vez uma pessoa me falou, olha, parabéns, hein? Empreender no Brasil não é fácil, né? Empreender no Brasil é uma luta. Eu brinquei com ele e falei, não, empreender no mundo é uma luta. No Brasil talvez seja uma guerra. Diariamente você tem que lidar com momentos difíceis, escolhas difíceis, mas que são gratificantes, quando você sabe que você está fazendo a melhor escolha para o negócio e para as pessoas. Estevão, a gente falou aqui sobre o propósito, sobre inovação, sobre negócio, sobre liderança, sobre engajamento de pessoas para ir para um mesmo caminho. E na metodologia Conquer a gente tem sempre um quero mais, que é, depois de tudo isso que a gente falou, o que você deixaria de repente, uma leitura, ou um outro podcast, ou algum material para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, continuar a experimentar um pouco mais desse conteúdo? Eu deixaria uma mensagem, um convite, que por trás disso podem, sem dúvida, ter literaturas, materiais, livros e artigos que cada um dos que nos ouvem podem se debruçar e procurar mais. O meu convite é: viva o seu propósito. Respire ele. Viva, pratique ele. Um propósito sem prática é morto. A nossa verdade é a nossa prática. Então a gente precisa ter coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Isso dá realização, dá satisfação, dá significado na vida. Mas se você ocasionalmente falar, poxa, Estevão, você está me convidando a viver o meu propósito, mas eu nem sei qual é o meu propósito, descubra-o. Ele mora dentro de você num processo de análise, de reconhecer o porquê que você existe. E infelizmente hoje muitos neutralizam essa perspectiva da vida ocasionalmente, achando que isso é balela, papo de desocupado ou de ongueiro. E não é verdade. As pessoas que têm plena satisfação na vida, elas sabem o porquê fazem o que fazem. E acredite que é possível, sem dúvida. Você não vai achá-lo ao caminhar, mas você vai descobri-lo ao construir dentro de si. Gente, então bora começar pelo porquê. É isso, né, Estevão? Sem dúvida. Já dizia Simon Sinek. Exatamente. E deixo aí o livro dele, Find Your Why, ou Descubra o Seu Propósito, né? Comece pelo porquê. São ótimos exemplos de como você pode desenvolver o seu propósito e ter uma vida plena e integral. E nesse livro ele traz o significado do círculo dourado, né? E ele explica como trabalhar isso, né? Uma ótima dica realmente para quem está procurando o propósito. Adorei. O Estevão deixou a dica do Quero Mais dele aqui e eu vou deixar uma outra dica para vocês. A gente falou de propósito, falou de inovação, falou de liderança. O propósito da Conquer é formar os profissionais que fazem a diferença no país, como eu já trouxe aqui para vocês. E esse podcast reúne, então, as melhores práticas, os melhores profissionais que estão aí nesse Brasil para poder trazer insights e aprendizado. Eu espero que você tenha tido bastante insight e aprendizado aqui com a gente. E aí, a dica que eu quero deixar aqui da Conquer é a nossa imersão presencial. O Estevão esteve com a gente na nossa primeira edição da imersão presencial Conquer, que aconteceu aqui em São Paulo com mais de 200 alunos, onde a gente pôde falar sobre gestão, liderança e inovação. E falamos sobre vários aspectos que a gente trouxe aqui nesse podcast de hoje. E a próxima edição da Imersão Conquer, ela está marcada nos dias 10 e 11 de novembro, onde a gente vai falar sobre esses mesmos temas, gestão, liderança e inovação,
com executivos que vão trazer para você as melhores práticas que estão acontecendo hoje no mercado de trabalho. Então, a gente vai deixar o link aqui nesse podcast para você conhecer mais sobre a nossa imersão e vir com a gente para aprender muito mais, ter insights, achar o seu propósito e seguir a sua jornada profissional. Estevão, a gente tem um ritual aqui para fechar esse podcast e eu quero que você participe desse ritual com a gente, combinado? Combinado. Na Conquer a gente tem um grito de guerra, que é o vai ou voa. Então, eu vou contar até 3 e nós vamos aqui nesse estúdio fazer um vai ou voa bem forte para esse pessoal aqui sair inspirado para buscar o seu propósito ou para fazer valer o seu propósito e gerar resultado aqui no mercado de trabalho, combinado? Bora lá. Então, no 3, 2, 1... Ou vai ou voa! Obrigada, pessoal. Até a próxima.